Davi Alcolumbre sinaliza que pode colocar em pauta do Senado pedidos de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, caso o STF não tome uma decisão sobre a CPMI do INSS. Agora surge um novo elemento. Nesse cenário, o ministro André Mendonça pode ter um trunfo, uma possível carta na manga que não estava no radar. E essa disputa nos bastidores ganha cada vez mais atenção. Nós vamos mostrar os detalhes porque o clima político se intensificou e Alcolumbre aumenta a pressão e indica que pode avançar com esses pedidos dependendo dos próximos passos e não para por aí. Uma nova pesquisa aponta aumento na reprovação do presidente Lula, o que já gera repercussão entre aliados e movimento cenário político. De acordo com o levantamento, o ambiente eleitoral começa a representar e a apresentar mudanças com novos nomes, sendo observado com mais atenção. Além disso, outro movimento chamou atenção em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, um dos mais experientes do STF, realizou uma reunião reservada com o presidente da corte, Luiz Edson Fachin. Essa reunião gerou questionamentos nos bastidores sobre possíveis articulações e próximos passos dentro do Supremo. Tudo isso, gente, acontece ao mesmo tempo e pode impactar diretamente os rumos da política nacional. Aqui você vai entender 3 pontos principais: a movimentação do Senado, os bastidores do STF e os reflexos do cenário político. Começando por Davi Alcolumbre, que volta ao centro das atenções ao indicar uma possível reação envolvendo o ministro do Supremo. O clima de tensão e expectativa por novos desdobramentos. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Antes de você começar a matéria, eu quero te lembrar que o YouTube liberou uma função nova chamada Hypar. Se esse botão aqui estiver aparecendo para você, é sinal de que você pode ajudar muito esse vídeo a alcançar mais pessoas. Dá uma olhadinha aí agora aqui embaixo, no começo do vídeo. Se aparecer esse símbolo para você, é só você clicar. É rápido e ajuda demais o canal. De verdade, gente, isso faz muita diferença pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. O Conta Tudo Ju conta com você. Então já procura esse símbolo aqui embaixo e já hype esse vídeo e vamos pra matéria. Tem uma carta na manga que aterroriza Alcolumbre, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Lauro Jardim revelou na sua coluna no Globo que a oposição, gente, está esfregando as mãos de animação e ansiedade, esperando o ministro André Mendonça usar um trunfo poderoso que ele tem. E eu vou te mostrar que trunfo que é esse agora. Você lembra que tem 3 grandes CPIs importantes hoje em dia, né? Que estão aí no debate público. A primeira é a do INSS, que investiga o Lulinha. Aí você tem outra, do crime organizado, que roda lá no Senado, que avança sobre o Master. E você tem a CPMI do próprio Master, que está para ser instalada, com assinaturas mais do que suficientes. Mas o presidente do Senado está enrolando para instalar ela. Agora vamos tratar dessa terceira, a CPMI do caso Master. E olha aqui um resumo do resumo para vocês. Vocês lembram que o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a CPI do Master na Câmara, o que fez a oposição entrar com mandado de segurança no Supremo, que caiu com o ministro Cristiano Zanin. Aí o Cristiano Zanin tinha negado o pedido. Você lembra disso? Pois bem, tem uma nova tentativa agora de instalar essa CPMI no Congresso, Câmara e Senado junto. Só que agora ela é focada 100% no ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master lá no Supremo. Há cerca de 2 semanas, parlamentares da oposição entraram com mandado de segurança pedindo que Alcolumbre convoque sessão e leia o requerimento de criação da CPMI do Master, que foi protocolado em fevereiro, e instale a CPMI. Os parlamentares, eles pediram a distribuição lá no Supremo direcionada para o Mendonça, por dependência, já que ele é o relator do caso Master no Supremo. Ou seja, o pedido agora cairia direto no colo do ministro Mendonça. O argumento técnico é que o trabalho da CPMI do Master pode interferir, auxiliar, ajudar, apoiar diretamente a investigação em curso do caso Master. E por que a oposição está confiante, está animada, hein? Porque Mendonça, na decisão sobre a CPI do INSS, agora recente, a outra CPI, ele aceitou exatamente esse tipo de argumento para prorrogar a CPI do INSS. Ele citou uma omissão do Alcolumbre em prorrogar a CPI da INSS e determinou a sua prorrogação. A coluna aqui do Lauro Jardim, ela menciona isto aqui, ó, que eu destaquei para vocês. Parlamentares avaliam que a fundamentação do Mendonça vai ao encontro do argumento suscitado pelo grupo no caso Master. Ou seja, o que o Mendonça decidiu no caso da CPI do INSS, da prorrogação, casa com o que eles estão pedindo no caso da CPMI do Master. Ou seja,
Se o Mendonça foi sensível ao argumento de omissão do presidente do Senado na CPI do INSS, tecnicamente ele deve ser sensível ao mesmo argumento no caso da CPMI do caso Master. É um princípio aí de coerência jurisprudencial. Casos similares devem ter decisões similares. Mas e a rejeição anterior do mandado de segurança do Zanin? Não embola o meio de campo? Olha, a oposição corretamente aponta diferenças técnicas relevantes entre um caso e outro. Além disso, o Zanin ele não analisou o mérito do mandado de segurança, ele não foi para o mérito para analisar se devia ou não instalar a CPMI do caso Master. E assim, como ele não analisou mérito, ele não se tornou prevento, ou seja, ele não se tornou juiz para essa questão, o que deixa a porta aberta agora para o Mendonça decidir. Além disso, o Zanin ele focou numa resistência pessoal do Hugo Motta, enquanto o novo pedido agora foca na omissão do Alcolumbre em convocar a sessão do Congresso. E tem um movimento importante dos bastidores. Gente, na semana passada, o advogado Eduardo Borgo ele despachou diretamente com o juiz do gabinete do Mendonça e reforçou a tese. Isso mostra que tem uma articulação ativa para que Mendonça receba, autue, decida favoravelmente. E a expectativa é de que André Mendonça receba esse mandado de segurança, mande autuar e peça informações ao Alcolumbre, o que já seria um sinal positivo. Se Mendonça aplicar a mesma lógica do INSS para o caso Master, a CPMI do Master pode finalmente sair do papel e se Brasília já estava tremendo, gente, ela vai rachar com mais esse novo desdobramento. Vai ser um terremoto. Conta aí pra mim nos comentários. Você acha que o Mendonça vai instalar a CPMI do caso Master? O que você achou aí dessa carta na manga? Se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada, curte o vídeo e vem virar membro para você receber nossas análises exclusivas dos membros, pra gente focar, a gente sempre foca no mar de comentários, a gente tenta ler tudo, mas dá uma especial atenção para os comentários dos membros do canal e ainda você vai estar apoiando o nosso trabalho também de forma mais intensa e próxima. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui, grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos para cima. Agora nós vamos para outro ponto importante. Surge uma dúvida que tem movimentado os bastidores e o que o ministro Gilmar Mendes tratou em uma reunião reservada com o presidente do STF, Luiz Edson Fachin. Esse encontro chamou atenção e levantou questionamentos sobre possíveis articulações dentro da corte, especialmente em um momento delicado envolvendo discussões sobre a CPMI do INSS. Mas para entender melhor esse cenário, vamos acompanhar a análise do jurista André Marcília, que traz detalhes e interpretações sobre o que pode estar por trás dessa movimentação. Segundo avaliações, há uma tentativa de organizar posicionamentos dentro do Supremo em relação ao desdobramento da CPMI, mas o cenário é outro. Descobrir e publicar que o ministro Gilmar Mendes armou uma reunião secreta e preparou uma emboscada nessa reunião para o Fachin, o presidente do STF. Olha, eu vou te contar todos os detalhes dessa reunião, o que aconteceu e também o que depois dessa reunião houve, mas é impressionante, eu preciso registrar, é impressionante a que nível baixo chegam alguns ministros do STF, incluindo o ministro Gilmar Mendes, na defesa dos seus próprios interesses nem da defesa de interesses corporativistas dos ministros, dos colegas de STF. É impressionante que tudo isso seja abaixo da lei, abaixo da ética, abaixo da moral e abaixo da Constituição. Vamos para a matéria. Diz a CNN, aspas, o encontro foi solicitado por Gilmar Mendes ao presidente da corte, Edson Fachin, e aconteceria apenas entre os dois ministros, isso no dia 12 de março. Guarda essa informação que depois ela vai ser importante para você entender o jogo. Bom, depois, minutos depois dos dois se encontrarem, junta-se a tropa. Chega a tropa de elite do STF e juntam-se aos dois, ao Gilmar e ao Fachin, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Para quê? Para pressionar o Fachin. Todos eles pressionando o Fachin para que ele abandonasse o tal do Código de Ética, que seria um projeto individual do Fachin e não um projeto coletivo da corte, e até aí eu acho que eles têm razão, e sobretudo para que o Fachin passasse a defender os colegas e não a simplesmente ignorar as notícias que estavam saindo na imprensa. Então a pressão desses ministros não era para que o Fachin botasse ordem na casa, é para que o Fachin botasse ordem na imprensa, que estava criticando e revelando os abusos, excessos e absurdos que nós temos visto sobre o STF. Continua a matéria, aspas,
parte desses ministros tem cobrado de Fachin, desde o ano passado, o maior empenho na defesa dos colegas, como se o Fachin estivesse lá para defender os colegas que agem mal, que agem errado. Bom, e para defender os colegas que estão no noticiário por supostas, diz a matéria, supostas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, em especial Moraes e Toffoli. Portanto, meus caros, eles fizeram essa arapuca para cobrar o Fachin, botaram o Fachin na parede para ver se o Fachin começava a defender essa turma que age do jeito que a gente tem visto na imprensa agir. E aí sabe o que aconteceu depois? Depois desse converscote, né? O Fachin, claro, não fez o que eles queriam, o Fachin continuou defendendo o seu código de ética, continuou dizendo que o STF tem que ser moralizado, e sabe o que eles fizeram? Eu vou te contar. Dias então depois dessa reunião, o Zanin rejeitou um pedido de um parlamentar, do deputado Rodrigo Hollenberg, para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Banco Master. Zanin impediu a CPI do Banco Master, depois dessa reunião, de ir adiante. Sabe o que mais que aconteceu? Depois disso, o Gilmar Mendes anulou a decisão da CPI do crime organizado, que aprovou quebra de sigilo fiscal. Lembram-se disso? Pois é, tudo também depois dessa reunião. Provavelmente, portanto, uma retaliação ao Fachin não ter feito o que eles queriam. E ainda, o Dino também, depois dessa reunião, determinou em um prazo de 5 dias que o Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS, prestasse esclarecimentos sobre irregularidades possíveis na indicação de emendas parlamentares. Ou seja, fizeram a reunião secreta, colocaram o Fachin na parede, o Fachin não cedeu e eles começaram, então, eles próprios a atacar as investigações que estavam sendo feitas no Congresso. Meus amigos, essa turma é uma turma que não quer que nada seja investigado. É uma turma que está pressionando para que o STF seja mais relevante do que a lei, mais relevante, o interesse dos ministros seja mais relevante que a Constituição. É impressionante que a gente tenha dentro do STF ministros deliberadamente jogando contra a sociedade, jogando contra, isso está na CNN, não estou inventando, está aqui, está tudo isso que eu disse escrito na matéria. Então, meus caros, é hora realmente da gente ficar atento e saber quem é quem. E aí vem essa decisão que a gente viu ontem do ministro André Mendonça, fazendo com que a CPI fosse prorrogada, a CPMI fosse prorrogada, não é? A gente viu, e jogando para o plenário referendar sua decisão. Sinceramente, ele está certo. É hora de mostrar quem é quem. É hora do plenário expor a sua cara à tapa e mostrar, se você está defendendo o errado, você não faça isso botando o Fachin na parede, você faça isso na cara de todos nós, ministros do STF. Vamos ver se eles têm coragem. E eu vou te dizer, eles não têm. No plenário, eles vão referendar a decisão do Mendonça como referendaram a prisão do Vorcaro. E com isso, o Mendonça se fortalece e esse tipo de pressão que é feita internamente no Fachin, no Mendonça, acaba se dissolvendo. É uma estratégia correta, portanto, jogar para o plenário para que todos nós saibamos quem é quem. Na hora que nós todos estamos observando que a coisa não é feita em bastidores, eles não têm... Agora nós vamos a outro ponto importante. Uma nova pesquisa sobre a popularidade do presidente Lula começa a gerar repercussão no cenário político e movimenta debates entre diferentes grupos políticos. Esses números levantam discussões sobre o cenário eleitoral e sobre como possíveis candidaturas podem se posicionar daqui para frente. Inclusive, alguns nomes da oposição começam a ser citados com mais frequência nas análises, gente, o que reforça a ideia de um cenário ainda em construção. Mas, afinal, o que dizem exatamente esses dados? E qual pode ser o impacto disso nos próximos movimentos políticos? É isso que vamos ver agora. Confira os números e as análises que será apresentada a seguir. Fundar um pouco nesse tema, porque o governo Lula está em queda livre. O presidente chega a pouco mais de 6 meses do primeiro turno da eleição, desaprovado por 61% dos brasileiros. É a maior taxa já registrada desde março de 2024, quando a pesquisa começou a ser feita com 2 perguntas binárias. Se o eleitor aprova ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente como o do governo. A avaliação que os eleitores fazem do petista é pior do que a que fazem do governo como um todo. No caso da administração federal, 57% desaprovam
e 37% aprovam o governo, a administração. Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada de 21 a 23 de março de 2026. Então, o governo ele está mais bem avaliado do que a figura do presidente Lula. 31% aprovam a figura do presidente Lula, 37% aprovam a administração, o governo dele. Em relação à desaprovação, 61% reprova a figura do presidente, 57% reprovam o governo como um todo. Eu coloquei um gráfico agora há pouco, encaminhei para o nosso querido Edson, em relação à comparação. O Lula tem um dos piores desempenhos já registrados nos últimos anos, principalmente em relação, quando comparado ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um momento muito difícil da administração do petista, e eu acho que isso é o mais importante e o que demonstra, Pittoli, que o governo não tem conseguido fazer uma comunicação eficaz para colar as medidas do governo no presidente, porque o governo tem avaliação melhor do que a figura do Lula. E isso é uma questão, e aí você pode fazer uma leitura de que é uma questão de comunicação do governo e também comunicação e estratégia de campanha. É claro que a figura do presidente... Você gostaria de ser marqueteiro do Lula hoje? Nem um pouquinho. Você adoraria trabalhar? Imagina o trabalho que o Sidônio deve ser terrível. Está se destruindo, Barros. E evidentemente, Pittoli, que a figura do presidente, quando ele vai para a reeleição, ela fica um pouco arranhada, porque ao longo dos 4 anos ele acumula ali... alguns problemas, medidas que são impopulares, acumula atritos. Isso é natural de qualquer governo. Sempre que o cara vai para a reeleição, ele tem a imagem um pouco arranhada. Mas isso geralmente reflete também no governo, e às vezes a imagem do presidente ela fica mais bem avaliada, inclusive, do que o próprio governo, porque no ponto de vista de ações que sejam negativas, impopulares, acaba... Quando o governo sabe trabalhar e mostrar esse serviço, acaba ficando ruim para a administração, mas às vezes não cola lá no presidente da República. Nesse caso do Lula, é o inverso. O governo tem uma boa avaliação, uma avaliação melhor avaliação do que a avaliação pessoal do presidente da República. Olavo, obrigado, Barroso. Olavo, eu vou toda hora tocar nesse ponto, porque esse ponto é o fraco do Lula. Lulinha. A hora que isso explodir de uma vez por todas, entenderem esse mecanismo, trazido há pouco pelo Marcon, o Careca dizia, a Roberta recebe, paga as contas do Lulinha, repassa 300 mil de mesada para o cara, a hora que o povo, furar a bolha. A gente já entendeu que a gente tá lidando com o que há de pior na espécie. Quem ouve Áudio Verde já entendeu. Agora, imagine você, aquele que acreditou no pai dos pobres, esse vai me tirar da miséria de uma vez por todas. Mentira. Primeiro que por onde passa o PT, o rastro é de destruição. Todo mundo sabe disso. Que se fosse bom, olha a Bahia. 20 anos de PT, olha a porcaria que tá a Bahia. Criminalidade na Bahia, desemprego na Bahia. Cadê o desenvolvimento? Cadê a educação? Cadê a saúde? A Bahia é o melhor exemplo de todos, que por onde o PT passa não tem desenvolvimento. Agora, ok, esse é o partido, que já passou por ali Jacques Wagner, Rui Costa, agora o Jerômbino, né? Beleza. Agora, e o Lulinha? Atinge quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Daí o desespero por conta da CPMI, do INSS. Quando o tiozinho lá do Agreste, lá do Sertão, lá do Cariri, lá que votou no Lula para se libertar da miséria, ele descobriu que foi roubado pelo filho do Lula. Aí, essa percepção do brasileiro tende a colocar Lula numa situação ainda mais delicada, Olavo. Lulinha foi para Finlândia, como bem colocou o Marcon, num hotel com diária de 37 mil reais. Você já foi para Finlândia assistir a Aurora Boreal, amigo ouvinte? Numa diária de 37 mil reais? Não, imagino que não, nem eu também não fui. Se foi com o seu dinheiro que você ganhou suadinho, tá beleza. Não há problema. Agora, com o nosso não. Lula não tem uma sucessão. Por não ter uma sucessão, concentra em si toda a rejeição essa dos seus próprios atos. Não é marqueteiro, é impossível para o marqueteiro vender um produto tão péssimo como é Lula.
Não consegue. E é importante observar nessa pesquisa do Poder Data, de setembro de 25 para cá, a dissociação, a abertura da boca de jacaré entre a desaprovação e a aprovação. Essa desaprovação crescente de setembro de 25 para cá até agora, e essa pouca diminuição da aceitação crescente, perpetua. São 6 meses aproximadamente. É muito tempo, então perpetuando uma tendência que Lula traz para si. E um ponto importante de se observar, a rejeição pessoal de Lula de 61%, correto? Não está muito longe da do governo, do seu governo, de 57%. Pitoli faz a fala importantíssima no radar. Amigo ouvinte, olhemos os sinais. O radar, a chance da manutenção da CPMI do INSS é muito alta. O desgaste do governo Lula é muito alto diante dessa CPMI, porque foi no governo Lula. E é muito triste, desculpa fazer esse comentário e me estender, Pitoli, mas é muito triste quando nós começamos a analisar a política oriunda do crime, né? Eu preferiria dizer assim, olha, esses bandidos que desviaram o dinheiro dos aposentados, ligados ao governo Lula, e talvez a família de Lula, vão para a cadeia. Esse seria o comentário correto, mas eu preciso aqui, amigo ouvinte, fazer o comentário sob a ótica da política. O crime desgastando um governo que ampara esses criminosos, dá guarida a esses criminosos. Enfim, e por fazer isso, a outra coisa importantíssima, a desconexão, as falas de Lula são absolutamente contrárias às suas atitudes. É de uma incoerência sem medida, é o discurso do crime. E veio agora, olha, alardeando o projeto do antifacção. Não foi dele! Não foi dele, não adianta fazer aquela cara de... olha aqui, só coloquei 2 vetos, e um dos vetos é para beneficiar o MST. Enfim, não foi dele, o projeto veio aqui de São Paulo. Mal ou bem veio de São Paulo. Lula tenta pegar as caronas, mas se dá mal. Se dá mal porque o comportamento diário do Lula, e é fácil de lembrar, amigo ouvinte, do boné do CPX e de outras tantas coisas, de dizer do traficante, olha, o traficante é uma vítima do usuário, caramba, agora vem com um projeto de lei incongruente. E essa rejeição vem dessa incongruência. Produto ruim, que marqueteiro nenhum consegue melhorar. E o resultado disso tudo é uma mudança nesse país. Vamos fazer o nosso papel, vamos fechar com a direita, vamos tocar para frente e mudar. Pois é, e depois disso tudo que a gente viu hoje, né, uma coisa é certa, o cenário em Brasília está cada vez mais tenso e cheio de movimentos que podem mudar mais ainda as coisas nos próximos dias. De um lado, cresce a pressão no Senado em torno de decisões envolvendo o Supremo e a CPMI do INSS. Do outro, o papel de ministros como André Mendonça passa a ganhar ainda mais destaque com decisões que podem influenciar diretamente esse processo. Mas, ao mesmo tempo, bastidores do STF seguem gerando repercussão com reuniões e articulações que levantam questionamentos e aumentam a atenção sobre o que está por vir pela frente. E para completar, os dados mais recentes mostram mudança na avaliação do governo, o que também impacta o cenário político e as projeções para o futuro. Ou seja, gente, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E cada decisão daqui para frente pode pesar muito no nosso país. Agora eu quero saber de você. Você acha que essas movimentações vão realmente mudar alguma coisa? A CPMI vai avançar ou vai acabar travando? Na sua opinião, o cenário político vai mudar ou vai continuar como está? Comenta aqui embaixo, quero ler a sua opinião.